Olha lá. Jorge Sampaoli, o Flamengo quebrou uma sequência de 4 jogos sem vitórias. Com um gol de pênalti de Pedro, o rubro-negro bateu o Bahia no Maracanã, Elias Júnior. Pois é, um jogo apertado, é verdade, jogo de um só gol, mas o Flamengo foi muito superior ao time do Bahia, o gol foi do Pedro. A verdade é que o Pedro foi lá, cobrou com muita tranquilidade, uma partida em que o time do Bahia tentou ser reativo, mas não é muito a do Bahia, né? Não é muito a do Rogério Ceni tentar jogar no contra-ataque. Foi um jogo em que o time do Flamengo sempre foi o protagonista, poderia ter ganho com mais vantagens, poderia ter feito um marcador mais tranquilo. Até porque teve a expulsão, né, no segundo tempo do Canu. O Canu era, aliás, o melhor jogador da defesa da equipe do Bahia, acabou expulso e facilitando a vida do Flamengo. O Gerson fez uma outra grande partida e essa é uma decisão, olha, foi dentro da área, não foi dentro da área, e por conta disso e do segundo cartão amarelo, o Canu acabou expulso e essa é uma realidade, né? Não teve jeito. Foi expulso e a equipe do Flamengo com o Pulgar, que bateu 2 faltas brilhantes. Esse menino tem um toque de bola impressionante, ele tem muita qualidade para tocar na bola. O Bruno Henrique volta a jogar o seu melhor futebol, o que é bem legal. E é interessante, né? Porque eram 15 mil lugares vendidos antes da queda do Sampaoli. O Sampaoli caiu. Não que o Maracanã estivesse lotado, mas é fato. O Maracanã dobrou o número de espectadores em relação àquilo que iria acontecer caso o Sampaoli fosse o técnico, e essa é uma realidade. Sabe aquele cara que não agrada a ninguém? Esse é Jorge Sampaoli. Com 39 escalações diferentes, né? Disputou aí à frente do Flamengo 39 jogos, 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. E agora, quem assume? Bom, tá tudo certo para o Tite assumir. Essa é a expectativa, só que o Tite não quer trabalhar em 2023. O Flamengo tem urgência de ter um novo treinador, ainda que esse treinador, que é o treinador da base do Flamengo, ele tem uma ótima relação com os jogadores principais do Flamengo, ele tem um ótimo retrospecto, inclusive, todas as vezes que assumiu, o time do Flamengo foi muito bem, então ontem não foi diferente, ganhou a partida, o que era o mais importante, fez os 3 pontos, Bahia está na zona do rebaixamento, complicadíssima a vida do Bahia, do Rogério Ceni, e o Flamengo, acho que se continuar jogando da maneira que está jogando com o interino, vai avançar com o interino até o final da temporada. Pelo menos buscar aí uma vaga na Libertadores, né? Falando nela, hora de falar da Libertadores aqui no Show do Esporte. Exatamente a Libertadores da América. Não deu para ficar entre os que vão disputar direto para a Libertadores, porque está muito concorrido, né? O Grêmio acabou ajudando hoje o Flamengo, né? Porque o Fortaleza estava disparando e o Grêmio conseguiu empatar o jogo 1-1, segurou um pouquinho o time reserva do Fortaleza, jogando um bolão, né, capitão? Jogando um bolão. Então, é o seguinte, a gente vê essa evolução, o Flamengo tem que ficar entre os 4 primeiros, ou 6 primeiros, né? Vamos ponderar dessa forma, porque tem Copa Sul-Americana e Libertadores para disputar e tem brasileiros na disputa, então vamos aguardar para ver, mas ficando nessa posição. Aí você tem que, agora eu acho que a prioridade é eleger um treinador. O treinador que eu quero é esse. A torcida do Flamengo... Antes do Brasileirão acabar. Antes do Brasileirão acabar. Contratar o treinador. Não é só escolher, contratar. Ah, mas o Tite não quer... O padrão de jogo do Tite é diferente do padrão de jogo do Flamengo. É verdade. É verdade. Mas o Tite é capaz de a seleção brasileira é muito diferente do que era o Corinthians. Você lembra, Pascoal, no primeiro ano em que ele ganhou tudo, ele era um time defensivo. Era um time que jogava o futebol objetivo. Se fechava, fazia um gol e não tomava outro. No segundo ano, quando ele volta, a grande dúvida era, será que o Tite vai conseguir fazer esse time jogar? E o time jogou. O time jogou. Tecnicamente, o time jogou. Se adaptar a esse elenco. O Tite é bom treinador. Isso é inquestionável. O Tite é bom treinador. Agora, precisa ver, primeiro, quais as condições que ele vai chegar. Ah, mas o Tite também não tem... Não é que ele está com a... Eu não tenho a imagem do Tite do Corinthians. A imagem que eu tenho é do Tite da seleção brasileira. Que teve 6 anos à frente da seleção brasileira e nas 2 oportunidades que precisou mostrar o serviço, ele não mostrou. Então não é que o Tite está carregando a herança do Corinthians, uma valorização do Corinthians, mas eu vou me apegar ao último trabalho que ele fez. A Sul-Americana, como é que fala? As eliminatórias, Copa América.
Com todo respeito, a gente sabe que aqui nós temos 2 adversários de vez em quando. E a gente perdeu um, né? Foi a Argentina, né? Aí de vez em quando vem o Chile com um bom time, às vezes vem o Uruguai, às vezes a Colômbia. A gente sabe como é que funciona. Se o Brasil realmente, de fato, tiver um time organizado, o Brasil ganha e vai bater de frente só com a Argentina. A verdade é essa. Então, assim, o Tite precisa ver também, né, o que ele vai fazer, como ele vai fazer. Porque eu penso da seguinte forma: o Flamengo, em qualquer instante, em qualquer momento, história, tal, o Flamengo é mais importante que o Tite. Sim. Para mim, a instituição é sempre mais importante do que qualquer treinador. Alguns jogadores não, né? No caso do Zico, assim, não tem jeito, né? Você tem que, né? Mas o Flamengo tem que... Peraí, você não quer? É só no final do ano? Tá bom, obrigado, tchau. Um abraço. Eu tenho que seguir e fazer o meu planejamento. O Flamengo não pode ser refém. Não dá para esperar. O Flamengo foi refém do Rueda. Vocês lembram que o Flamengo foi refém do Rueda? O Rueda ficou segurando, cozinhando aqui e tal. De repente... Acertou com a seleção do Chile. Foi embora. Aí o Flamengo ficou a ver navios. O Flamengo é mais importante do que qualquer ser humano. A instituição Flamengo é importante. Então, vem cá, Tite, senta aqui. Já são 10 dias que estão conversando, tomando a caipora, e isso, aquilo, tal. Teve isso, Zé? Não, tô brincando, é porque ele fala sempre... Pô, sabadão falar isso com coragem, né? Ele fala, porque ele sempre... Porque o Tite sempre fala não, vou tomar uma caipora agora, tal, né? Já conversaram. Se o Tite, de fato, ele falou, só no final do ano eu aceito, vocês aceitam isso? Não, nós precisamos de um treinador agora. Porque o Flamengo precisa de um treinador agora. Até para ajudar a montar esse planejamento. Para montar o planejamento. Até para conseguir a classificação e para montar um planejamento. Ou vai deixar o planejamento para essa diretoria, que fez igual o ano passado, deu 50 dias de férias para os jogadores, a gente tá muito, troca o treinador porque não ganhou os últimos 3 jogos, né? A gente está muito apegado com relação ao Tite, é uma declaração que ele deu, e isso está saindo muito na internet, de que ele deu uma palavra que ele não trabalharia em 2023. Eu acho que o que está pegando é a estreia. A estreia seria contra o Corinthians, se ele fecha agora, né? É isso. Então tem algumas questões particulares do Tite, mas eu concordo com o Zé, que o Flamengo não tem nada a ver, né? Assim, ele deu a palavra dele, ele se expôs em um momento, ele falou que não iria trabalhar e o torcedor vai cobrá-lo com relação a isso, mas o Flamengo não tem nenhuma culpa dessa colocação. O Flamengo está na frente de tudo isso. O Flamengo está acima de tudo isso. Então, assim, já é uma questão de não é só não trabalhar em 2023, mas é você buscar uma vaga para uma competição importante que o Flamengo pode ter em 2024, de você já fazer um planejamento de montagem de elenco, de renovações de contrato. Então, tudo é muito amplo para você ficar baseado em uma declaração que o Tite deu há um tempo atrás. Mas eu, particularmente, acho que ele tem, se for o nome dele o escolhido, que ele tem capacidade de se adaptar a esse elenco do Flamengo. Eu acho que já tem uma transição de trabalho dele de um time que trabalha defensivamente para um time que sabe jogar, que sabe cuidar bem da bola. E eu bato muito na tecla da gestão de elenco. Porque a gente sabe que alguns profissionais que não tiveram esse tato, o Vitor Pereira, o São Paulo, tiveram muita dificuldade. E isso o Tite parece ter muito, né? Então a gente percebe que o dia a dia do Tite, esse ambiente que ele cria, eu acho que é favorável para esse elenco do Flamengo. Eu recebi aqui no dia, né, que foi sondado o nome do Tite. Vou jogar um negocinho aí, né, Pascoal? Vou jogar para vocês aí e vou sair. Assim, mandaram aquele vídeo do Gabigol em cima do negócio. Ei, Tite, né? Vai ser, não. O Gabigol não precisa de você. Até porque o Gabigol, pelo menos na seleção, as informações é que ele ficou de fora muito pelo que aconteceu nas Olimpíadas. Voltou depois, mas depois de muito tempo. O Gabigol arrumou uma arenga, uma ingresia com o Flamengo, lembra? Sim. Que ele tinha que jogar, jogou uma partida, ia jogar contra o Uruguai, não foi para o Flamengo para fazer tratamento médico, ficou fazendo tratamento na seleção brasileira, foi multado pelo Flamengo e era o Tite, o técnico da seleção brasileira. Mas são coisas que isso é o que a gente está falando, isso já passou de 19. O Flamengo é maior do que tudo isso, né? Se tem alguma relaçãozinha do Gabigol com o Tite, do Tite e uma declaração do Tite que não trabalharia, eu acho que, enfim, né, você trabalhar no Flamengo, os objetivos que o Flamengo tem são muito maiores do que qualquer questão particular. Mas só queria fazer uma pontuação rapidinha, que o Mário Jorge falou ali, né, e aí a gente não dá tanta ênfase, porque é um auxiliar, é um cara da base que está ali, mas eu achei muito correta a declaração dele, né, em 2 aspectos. Uma que quando ele fala o quanto é importante o treinador do Sub-20 estar próximo do profissional,
para você entender os mecanismos de jogo e para estar próximo do clube, do time, em um momento como esse, que o treinador é demitido e você tem que quebrar essa barreira logo de cara, né? Você tem que assumir, os jogadores têm que te conhecer, têm que te respeitar. Então, o quanto é importante essa aproximação da base, principalmente do sub-20, com o profissional. Aliados de Landim, sonda Tite aí, e técnico mostra interesse em assumir o Flamengo. A temporada do Flamengo ainda não terminou, mas o Flamengo já planeja aí um novo técnico. São Paulo não ficará no comando do Flamengo para a temporada 2024. E o nome da vez escolhido aí para o Mengão aí se trata de Tite. Ele pode ser o novo técnico aí para assumir a atenção aí no Flamengo. De acordo com a informação do jornal O Dia, aliado do presidente Rodolfo Landim fizeram uma nova consulta ao técnico Tite. O treinador assinou positivamente aí aos seus parceiros mandatários, afirmando que aceitaria aí treinar o Flamengo, mas a partir aí da temporada 2024. Vale destacar, recentemente o treinador brasileiro recusou sondagens das seleções da Europa e do Oriente Médio. Além disso, o Tite também é bem avaliado aí para o Flamengo para uma possível substituição aí de Jorge Sampaoli. A situação de Jorge Sampaoli, por outro lado, está cada vez mais delicada, além da campanha instável, resultando em partidas abaixo do esperado, um ambiente conturbado de bastidores envolvendo a relação de treinador e jogadores do clube rubro-negro tem sido outro problema aí. Tudo indica aí, Jorge Sampaoli vai sair do Flamengo aí no final dessa temporada. Domingo aí tem um jogo decisivo, né? A mais uma final aí, o Flamengo perdeu o primeiro jogo dentro de casa no Maracanã, 1-0, vai ter que ir no Morumbi, vai ter que buscar a vitória no Morumbi para pelo menos aí levar o jogo pro pênalti aí, tentar decidir o título aí nos pênaltis. Galera, esse foi aqui mais um corte do nosso canal. Estamos trazendo para vocês notícias diárias. Deixe o seu like, se inscreva e também ative o sininho.